boa noite a todos os presentes. Para quem não nos acompanha, estamos na carta de Tiago, na altura do capítulo 4, e já há algumas semanas nós estamos desenvolvendo comentários úteis para o nosso comportamento, atitude e vida. E hoje nós vamos ler apenas 2 versículos, ele é sequencial desde o início do capítulo. E Tiago escreve desta forma, todos estão com as suas Bíblias abertas, amém? Amém. Leitura. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Oração. Amado Deus, Santo Pai, misericordioso, justo juiz, legislador de todos os estatutos e leis e princípios do universo, nós nos submetemos à sua vontade como observadores, estudiosos e seguidores da sua lei, que o Senhor nos ajude a te servir e que cada coração que está nos ouvindo possa estar expandido para também ter o entendimento das suas santas escrituras. Em nome de seu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Na oportunidade de estudo da semana passada, nós comentamos o assunto principal e até intitulamos Entre os humildes e soberbos. Existem os humildes e existem os soberbos. Deus quer os humildes de coração. Na ocasião, encontramos o tema que foi provocado por Tiago, convocando os crentes da igreja de Jerusalém a buscarem a humildade, porque sendo isentos da soberba, e é bom observar que não existe pessoas meio humildes ou meio soberbas, e os dois juntos, ou você é humilde ou é soberbo. Nesse entendimento, os irmãos estariam aptos para uma cruzada em um comportamento ainda maior e necessário, abandonando os mexericos, os fuxicos, que é uma palavra feia, a maledicência, e perder o interesse de procurar os erros de um ou outro irmão. Para tanto, antes de tudo, eles deveriam estar humildes. Por isso que no estudo anterior nós aprendemos, no versículo 6, observe na sua Bíblia. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aqueles que estão na graça de Deus necessariamente são humildes, porque se não estiver na graça de Deus, não são humildes. Amém, irmãos? Tiago convoca a igreja para esta santa convocação para se encontrar e aproximar cada vez mais com Deus. E eis novamente o apelo de Tiago no versículo 8, na oportunidade também lemos. Chegai-vos a Deus, a iniciativa é do homem, e ele se chegará a vós, reciprocidade de Deus, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Esses ensinos não era uma ideia particular de Tiago, porque ele fundamentou esses ensinos registrando a memória dos irmãos aos escritos sagrados do Velho Testamento. Na verdade, Tiago foi um observador, um estudante quando andou com Jesus e os 12, para ser depois um exímio praticador da lei. E quem pratica bem
não tem interesse de agir como juiz. Era o Senhor que ajuizava a sua vida. E Ele queria isso da igreja também. Deixa o Senhor ajuizar a sua vida. Isto é, te julgar. Porque é Deus quem julga. E observe que nada mais robusto para um pregador quando apresenta aos leitores e aos ouvintes irmãos argumentos contidos apenas na palavra de Deus. Certamente eliminará todos os achismos, as ideias particulares, próprias, as filosofias, porque ainda hoje, nos dias de hoje, nenhum pregador pode tagarelar pensamentos particulares entre os irmãos, ainda que sejam excelentes oradores. A preocupação de Tiago, este pregador formidável e líder agora na igreja em Jerusalém, era precaver os irmãos contra o orgulho disseminado entre os homens e os próprios religiosos. Lembra-se dos fariseus, dos saduceus? Aqueles homens eram arrogantes. E a igreja que Jesus organizou não era para pessoas arrogantes, mas como ela iniciou sem pessoas arrogantes, a arrogância e o orgulho poderiam entrar dentro da igreja. E esse é o cuidado que Tiago estava precavendo a igreja. Como dizia Jesus entre eles, em Mateus 16 e 12, para lembrarmos, então compreenderam que não disseram que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, do orgulho, da exigência deles. Irmãos, pensa dessa forma, quantas vezes Tiago não deve ter ouvido o seu meio-irmão na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, alertar sobre o fermento dos fariseus? Não foram poucas as vezes. Agora Tiago não era mais ouvinte de Jesus. Era um excelente professor, que aprendeu com o mestre. Nesses dias, Jesus já havia sido crucificado e havia sido ressuscitado. Os discípulos estavam no momento deles aplicarem o que deveriam ter aprendido. E foi necessário. Porque agora as providências educativas para a igreja e para as igrejas estavam na mão deles. A aplicação da humildade diante de Deus acarreta humildade entre todos os irmãos. Um líder humilde vai dar exemplo de humildade e assim evita os erros dos julgamentos sem proveito algum. Qualquer julgamento humano é inútil, é falho, porque ele ultrapassa o limite de ser apenas observador da lei de Deus. Aprender para si apenas. Não aprendemos a lei do Senhor, a vontade do Senhor, para aplicar nos outros. Não é assim. Sabemos que Jesus deixou 2 grandes mandamentos: amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Certo? Simplificou e muito para nós. E como observadores, praticantes, isto primeiro para nós, para cada um de nós, podemos sim reconhecer erros, ter discernimento do certo e errado. Todos nós aqui que observamos a lei do Senhor, a vontade de Deus, a Escritura do Senhor, quando eu digo a lei de Deus, a Escritura do Senhor, nós temos discernimento do que podemos fazer, do que não podemos fazer, onde nós devemos ir, onde nós não devemos, o que devemos vestir, o que não devemos, o que devemos falar, o que não devemos. Nós temos um guia mesmo, comportamental, e que não é obrigatório, ele é voluntarioso e serve como uma disciplina que é elevada e ela deve ser com seriedade. Quando alguém erra, por exemplo, e desvia dos ensinamentos do Senhor, Jesus apela pela providência da correção com honestidade e com imparcialidade. Permita que a igreja tome essa atitude e que quem, por exemplo, errou seja ouvido e faça a sua defesa, para depois então a igreja aplicar a sua necessidade de correção, não para perder aquele irmão, mas para ganhá-lo ainda mais.
Amém, irmãos? Um versículo interessante é Gálatas capítulo 6 e versículo 1. Olha o que Paulo escreve: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Esse é o procedimento. Aos espirituais, não aos carnais, porque os carnais não são humildes, eles vão querer agir com julgamento. Mas os espirituais vão ser mansos e vão ter cuidado também para que eles não sejam tentados no que vem os outros cedidos à tentação. De forma, irmãos, que esses princípios bíblicos, corretamente aplicados, eles são úteis e eficazes para nós. Lembra-se que qualquer julgamento humano sempre será falho, carregado de parcialidades. Frequentemente os familiares, quando envolve familiares, nós devemos ter cuidado, porque geralmente quando acontece de algum problema com o familiar, a régua de julgamento ela baixa, ela é mais suave. Mesmo assim, quem aprecia julgamento sempre deve iniciar pela reta justiça de Deus. E nós vemos em João 7,24, olha que Jesus estava dizendo em relação até àqueles homens pecaminosos que rodeavam eles. E ele diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça de Deus. Amém? Eu quero imediatamente chamar você para ler também as palavras do nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Olha o que Jesus diz. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque Jesus ele foi direto ao assunto. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, serei julgados. E com a medida que tiverdes medidos, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. E é o que Jesus nos passa, que a razão humana da natureza é sempre ter uma visão mais aguçada para o próximo e míope para si mesmo. Então Jesus diz: olha, ninguém está preparado para julgar, sendo assim. O primeiro versículo, geralmente, ele é mal empregado com alguns. O certo é que quem não quer passar pelo crivo de julgamentos, abandone o hábito de julgar. Bem simples. A medida e a quantidade ao próximo que se aplica será a mesma recebida. Jesus aconselha: não faça da sua vida cristã um tribunal particular de julgamento. Não queira, meu irmão, minha irmã, ser juiz em questão nenhuma. Seja servo, seja observador. E lembra-se, como já comentamos, a correção educativa sempre é necessária. Não se trata de julgamento, mas de observação dos princípios da lei. Quando nós lemos no versículo 8, que nós vemos na semana passada, Tiago diz, numa instrução de limpar as mãos, tem o sentido de purificar as nossas atitudes, modificar nossos comportamentos exteriores e também de relacionamentos. Isto é, fique puro também, que assim você recusará a ser um julgador. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, menos nós temos interesse com a vida dos outros. Repito, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos nós temos interesse com a vida dos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa missão é pregar o Evangelho e ganhar almas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, é simples. É tão simples quanto
Porque o modo que vivemos é de interesse de Deus. A forma que nós relacionamos também é do interesse do mesmo Deus Pai. Ele quer nos seus filhos, entre nós, a igreja do Senhor, muita amizade, reciprocidade e a união do corpo de Cristo. É por isso que nós tomamos a ceia, num corpo só. De certa forma, na medida que nós nos aproximamos de Deus, também aproximamos da sua igreja, porque não há como aproximar-se de Deus e não se aproximar da comunhão da igreja. Isto é fato visível nos cultos. Ele tem imediato contentamento. Deus se contenta. Quando Tiago apela para que cada um sinta-se miserável, isso ele escreveu no versículo 9, lamentando de si e chorando por si, isto é atitude particular de cada um, quando nós olhamos quem nós somos, simplesmente nós vamos lamentar o que somos. Paulo certa vez diz, miserável homem que sou. Eu não queria ser miserável, mas quando eu quero fazer o bem, o mal acontece. E quando olho nos fatos e não no que eu gostaria, eu sinto que eu sou um miserável. Então todos nós, e Tiago repete praticamente o assunto, quando ele diz, sinta-se miserável, lamentando de si, pela própria natureza que nós herdamos em Adão. E isso, irmãos, é a contribuição para que ninguém tenha tempo e nem condição espiritual e nem carnal para poder ser observador da vida alheia, mas ser observador da palavra de Deus. Amém? Ser observador da palavra de Deus. Quando observamos a Deus, a palavra de Deus, nós temos a consciência de quão miseráveis somos. Quando observamos o próximo, nós enrobustecemos no orgulho que achamos que somos melhores que os outros. E isso Tiago queria evitar. E esta é a contribuição para que ninguém tenha tempo nem condição de perder seu precioso tempo em questão que Deus não vai te dar nenhuma atenção. Nenhum humilde vai julgar o próximo com tanta facilidade quanto alguém que é orgulhoso. Quando você vê alguém falando mal de alguém, e falando de um, falando de outro, você pode crivar. Tem orgulho aí. Quando você observa um irmão que sempre está tratando de coisas espirituais, de trabalhos espirituais, lembrando das pregações, ouvindo as pregações, fazendo visitas, você pode bater um crivo. Esse irmão é espiritual, não é soberbo, ele é humilde. De forma que os humildes jamais sentirão condição de criticar, de falar, de sempre ter costume de acusar algum irmão ou outro, porque não se veem em condição de fazer tal coisa. Assume sempre ser o pior dos piores. Sempre assumem ser o pior dos piores. Exatamente, irmãos, quando Paulo escreveu em Filipenses 2 e 3, nada façais por contenda ou por vanglórias, mas olha, irmãos, por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você, meu irmão, minha irmã, pode olhar para qualquer irmão. Se você se sentir superior a algumas dessas almas aqui presentes, você está descaído do que Paulo ensinou. Porque quem se humilha perante Deus, tem certeza que é menor entre os irmãos. Porque ao seu tempo, quem vai te exaltar é Deus. Amém? Amém? Por isso Paulo escreve. Depois desses, ou dos ensinamentos, desses códigos de posturas que nós estamos aprendendo, e são códigos santos, Tiago eleva o assunto. Ele sobe o assunto para a igreja, direcionando-os para as relações apropriadas entre os irmãos. Acredito sim, irmãos,
ser uma necessidade entre nós. A igreja ela tem que crescer no relacionamento. Assim como um casamento, o casal vai amadurecendo, fortalecendo para ter os filhos, criar os filhos e fechar o ciclo de vida em santidade ao Senhor. Assim também a igreja do Senhor, ela tem que crescer com a verdade instalada, causa os seus excelentes desmembramentos imediatos. Deus dá respostas imediatas nas questões que Ele observa em nós. Quem ama a Deus, observe, quem ama a Deus, e João escreveu que Deus nos amou primeiro. Nenhum de nós nesta igreja, ou que está aí ou vai nos ouvir, teve capacidade de amar Deus primeiro antes que Ele nos amasse. João 3 explica melhor, não só apenas o versículo 16, mas praticamente João, a carta toda, e centrada no capítulo 3, que Deus nos amou de tal maneira. Então Deus nos amou primeiro. Agora, irmãos, aceitando humildemente diante dele o seu amor primeiro, por extensão, agora entre nós, amamos o próximo também primeiro, do que a nós. Também. Alguém pode pensar, epa, como que eu consigo amar a todos os irmãos antes do que a mim? Primeiro, Deus quer derrotar o seu ego, o seu egoísmo, a sua preocupação de si. As filosofias aí do mundo ensinam você a preocupar com você, resolver seus problemas e cuidar de você, e o resto é resto. Chama os outros de resto. Aqui não, irmãos. Jogue fora essas filosofias. O Senhor nos ensina diferente. Porque Deus nos amou primeiro e nós temos que amar o próximo primeiro. Parece difícil, não é, irmãos? Parece até impossível, porque alguém pode dizer, opa, isso não acontece comigo. Não é? Posso te falar o que preciso fazer? Deixa o Senhor te transformar de verdade. Deixa Ele fazer isso. Estevão não foi apedrejado porque ele implorou para resguardar a vida dele, mas ele não negou a fé. Entre outros tantos exemplos. E não espere, irmão, aí uma coisa que te confunde muito, uma atitude na verdade, quando eu digo coisa, não espere alguém te amar. Não fique na espera do amor de alguém. Saiba que Deus já te amou. Todos nós aqui devemos ter a certeza que somos amados de Deus. Somos baita de ingratos, na verdade, mas Ele já nos amou. A prova foi que Ele mandou o Seu Filho morrer na cruz, por todos nós. Então Ele já demonstrou, Ele deu prova do Seu amor. Agora, como que nós vamos aguardar alguém nos amar? E a palavra diz, ame você primeiro, porque eu já te amei primeiro também. Isso é reciprocidade com Deus. Porque é a manifestação mais evidente deste amor conjugado. Conjugado é a palavra combinada. Deus me amou primeiro, então eu tenho a incumbência de amar também o próximo primeiro. Dessa forma, irmãos, Deus em nós é a recusa de falar mal um dos outros. Porque se eu amo o próximo, como eu vou denunciar o próximo ou como eu vou acabar com a vida do próximo? Vou estragar a vida dele. Então, cada atitude da maledicência é uma prova que eu não amo o próximo. E não tem como ser seletivo. Ou ama num pacote todo, ou você, se você dizer, ou disser, eu amo meu filho, amo minha filha, amo a minha turminha da minha família, mas os irmãos estão aqui, eu também amo eles. Está errado. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia não existe famílias em divisão de famílias. Existe o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, que tem famílias. Amém?
É isso, irmãos. Em Provérbios 25:11, o irmão Márcio buscou esse provérbios para você entender como que Deus aprecia essas atitudes simples que às vezes nós não damos muito provimento a eles. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Acontece que palavras contadas no momento certo, do jeito certo, isso eu falo no tom certo, na hora certa, para a pessoa certa, é como esculturas de maçãs em ouro puro, dentro de cestas talhadas de prata. Imagine, você ter lá na sua casa um relicário com maçãs de ouro, brilhando como ouro, dentro de uma cesta talhada por um artífice de prata. O que vale mais? O próprio ouro e a própria prata ou a própria obra de arte? Aqui ele diz, irmãos, que está supervalorizado, o valor é inestimável. Então ele diz que essa preciosidade que nós vemos com os nossos olhos é como uma palavra dita para a pessoa certa, na hora certa, quando ela precisa de ouvir. Amém? Amém. Então nós não podemos falar verdades para qualquer um, ou em qualquer hora, em qualquer tom de voz. E isso é bíblico. Isto é, além do valor imenso do ouro e da prata, uma obra esculpida torna-se uma joia rara, preciosa, um tesouro além do valor do próprio metal, ou no caso os dois metais. Então nós devemos ter muito cuidado. Você pode falar verdades sobre uma pessoa e mesmo assim ser desagradável. Nem toda verdade é necessária ser publicada pelos ouvidos afora de qualquer um. Porque todo fraco e todo ímpio sempre fazem mau uso da verdade dita de forma indevida. É só você olhar os jornais que tem no nosso país e no mundo. Se você for guiado pelas notícias dele, você vai ficar como eles. Agora, se você ler a palavra de Deus, você vai ficar com a afeição do próprio Deus que escreveu a lei. Assim, irmãos, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que existe um irmão endividado entre nós. Que vantagem tem alguém divulgar esse momento desagradável desse irmão? Pode ser que ele perdeu o emprego, ficou endividado e alguém, olha, esse irmão está quebrado, está devendo na praça. E um conta para o outro conta para o outro e sai para as ruas anunciando, as pessoas de fora ficam sabendo. Você acha que isso é bom? Não. É uma verdade? É, ele está endividado. Às vezes tem até prova, porque viu um cobrador. Mas que vantagem tem falar dessa dificuldade desse irmão? Porque, vamos dizer até entre os homens, irmãos, isso é uma quebra de sigilo, não é? Segundo a lei dos homens, isso dá danos morais. Também o pecado da difamação, segundo a lei de Deus. Certo, irmãos? Esses dois pecados, tanto com os homens do mundo e quanto para Deus. Observe que, mesmo falando uma verdade, é um processo, uma difusão de difamação. Então, nós devemos ser sábios, porque, queira ou não, nós estamos destruindo a vida de alguém. Geralmente quer, porque ninguém faz isso na ignorância. E veja que nós começamos a ver, não falar mal uns dos outros. Não é só dizer palavras propriamente ditas más, mas são o uso e o emprego de palavras que, na verdade, são fatos verdadeiros, que você vai mais destruir e não elevar ou resgatar um irmão. Lembra de Gálatas 6:1. Quando algum irmão for surpreendido, vós que sois espirituais, levai o espírito de mansidão. Então, sobre o seu comportamento, eu digo isso para cada um de nós, inclusive a mim, em relação ao seu irmão e à sua irmã e ao próximo, lembre-se que há um Deus legislador,
que tem poder para te salvar ou para te eliminar. Veja o versículo 12, o outro versículo que nós lemos. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o teu irmão? Você é alguma coisa? Se só Deus é juiz. O poder legislativo, que é comum você ouvir por aí fora, é onde se originam, se criam as leis, certo? Por isso que está Deus é o legislador das leis. O Deus criador e único criador de todas as leis do universo. A lei da vida, a lei da morte, a lei do tempo, a lei da física, a lei da química, a lei dos movimentos e a lei da morte eterna e do nascimento eterno. Essas duas leis o homem não conhece e nem tem acesso. Coube a ele também ser o juiz. O poder faz com que as leis sejam aplicadas sobre os homens, por Deus, sobre os anjos, sobre a natureza de todo o universo. Compreende? Deus é legislador, ele fez as leis. Deus é o juiz e os filhos de Deus são membros do poder executivo da lei de Deus, são os observadores que praticam a vontade de Deus. Os filhos de Deus são os legalmente eleitos para executarem a lei de Deus diante dos homens, irmãos. Diante dos anjos, irmãos. Diante dos inimigos e diante de todo o universo, somos observados. Por isso que nós não temos que lutar contra a carne. Mas a nossa luta é muito maior. Abrange outras forças. E o Deus legislador recompensará todos os que cumprem fielmente a missão de executores da sua santa lei. E destrói todos que recusam cumprir a sua santa lei magna. Vou ler 2 salmos para você. Salmos 75 e 7. Bem rápido. Mas Deus é o juiz. Amém? E abate, a um abate, e a outro exalta. Veja que é compatível com o versículo 12 de Tiago 4 e 12, que pode salvar e destruir. E em Salmo nós vemos, pode abater e outro elevar, exaltar. Como Tiago tinha conhecimento do Velho Testamento para poder dizer isso para nós? Em Salmo 7,11, está escrito, Deus julga o justo e se ira com os ímpios todos os dias. Você pode ter certeza que Deus não está contente com esse carnaval aí fora, essa festa da carne. Os homens estão contentes, mas Deus está irado. Se Deus está irado com o que os homens fazem contentes, como é que estão os observadores da lei de Deus? Também estão? Pode falar, irmãos. Também estão irados, tristes. Assim devemos estar. Como Deus julga o justo, e aos justificados ele não deu poder de julgamento, bem entendido? Somos justificados, mas ele não nos deu poder de julgamento. Quem abate e quem ira com os rebeldes é o Senhor. Antes de qualquer argumento crítico ou de fazer juízo de alguém, é necessário ter vigilância para que não usurpe da autoridade de Deus pelo acúmulo do orgulho de julgar, a vontade de julgar. O princípio nesse ensino, irmãos, de Tiago, não proíbe a igreja, por exemplo, de executar disciplinas adequadas contra o membro que está em flagrante desobediência a Deus. Eu quero ler mais uma última, para encerrarmos o nosso comentário de hoje, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. 1 Pedro. Amém? Podemos ler? Olha o que Pedro escreve. Segue conosco. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como os que se intromete em negócios alheios.
Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É uma pergunta. Qual é o fim se começa agora pelo povo de Deus? Olha, irmãos, Pedro começa dizendo: os que sofrem por serem homicidas, isso é pelo erro deles, porque são ladrões, são malfeitores. Malfeitores é uma categoria de pessoas que cometem crimes e delitos condenáveis. E aqueles que se envolvem com, essa palavra existe, viu, irmãos? Maracutaias. Ela existe. Maracutaias são as tramóias mesmo, ato ilícito, corrupção, quando você se envolve. Por isso que ele diz em negócios alheios. Às vezes você se envolve com atos ilegais que você não criou. Isso Pedro também escreve. A lei é o que pertence a outra pessoa. Esta sujeirada toda, você pode entender que é de alçada dos juízes? E que Deus vai julgar finalmente em eles os próprios juízes que os julgaram, porque tem juiz que protege esse povo. Alguns aqui são até casos de polícia. Caso de polícia mesmo. E os homens não gostam na sociedade desses homens. Mas aquele que padece por causa do Evangelho, o que Pedro diz? Não se preocupe. Você não tem que se preocupar. Você não deve nada aos homens. Você deve a Deus. Nós não devemos... Por que nós não devemos nada aos homens? Porque quem cumpre a sagrada lei de Deus, irmãos, está acima da lei dos homens. De comportamento, de estilo de vida. Nós não damos trabalho à sociedade. Já percebeu que a igreja não dá trabalho nenhum? Pelo menos não deveria. Você tem que pagar o imposto, nós pagamos. Nós não fazemos barulho, se bem que tem igreja barulhenta, perturba. Mas nós não damos trabalho. Então Pedro diz, olha, nós não temos que se preocupar com isso. Não se preocupe com esses julgamentos. Apenas dê glória a Deus. Amém? Amém? Apenas dê glória a Deus. Para encerrarmos, eu te pergunto, o que é melhor? Pregar o Evangelho, anunciar a salvação e dar glória a Deus, ou se preocupar com a vida dos outros e julgar a vida dos homens? Irmãos, juízes, promotores, policiais, investigadores e tantas outras autoridades já existem no mundo. E Paulo diz, seja obediente a eles, porque eles não trazem a espada à toa. E eles não foram feitos para nós, aliás, eles foram feitos para nos proteger, diz a palavra de Deus. Amém? Se Deus deu autoridade para esses homens para nos proteger, por que nós vamos ficar preocupados? Vamos dar glória a Deus, pregar o Evangelho. Porque o único legislador está de olho em tudo. E ele odeia o que os ímpios fazem. Amém? Amém. Mas ele ama o que você deve fazer. Que Deus nos ajude. Uma boa noite a todos, que Deus nos dê a paz.